Bom, gente, afinal de contas, Pedro Martins foi demitido, não foi demitido, vai ser demitido? Como é que está a situação do CEO do Santos neste momento? Nesta quinta-feira tivemos um dia agitadíssimo por conta aí de informações que circularam em sites jornalísticos, como o Diário do Peixe. O Globo Esporte também deu aí a possibilidade de demissão do Pedro Martins. E isso, de fato, oficialmente não aconteceu nesta quinta-feira, né? Eu, inclusive, tive contato com o presidente Marcelo Teixeira, perguntei ao presidente Marcelo Teixeira, numa conversa por WhatsApp, conversa entre mensagens, né, de mensagens por mensagem, e o presidente Marcelo Teixeira respondeu a mim que isso não tinha nenhum fundamento, que isso era coisa para conturbar o ambiente. Ou seja, ele negou veementemente a possibilidade, negou a demissão e a possibilidade de demissão. Então, segundo o presidente Marcelo Teixeira, Pedro Martins continua no Santos e está prestigiado, certo? Por essa resposta que ele me deu, essa é a leitura que eu faço, certo? Agora, como é que foram os bastidores? Gente, todo mundo, para não dizer quase, para não dizer 100%, eu vou dizer quase todo mundo, das pessoas que circulam ali, o presidente Marcelo Teixeira, pessoal do comitê de gestão, assessores mais próximos, todo mundo, ou melhor, quase todo mundo, sempre tem uma exceção, pediu ao presidente Marcelo Teixeira, ou vem pedindo ao presidente Marcelo Teixeira, a demissão do CEO do Santos. Por que, Wagner? Pelos motivos que vocês já sabem. A contratação do Pedro Caixinha, né, da forma como foi, pelo contrato que foi selado entre Santos e Pedro Caixinha, contrato que dá aí um direito de uma multa milionária ao treinador, ao ex-treinador do Santos, multa que pode chegar aí à casa dos 18 milhões de reais, né? O Santos não pagou, o Pedro Caixinha já acionou a FIFA pedindo o pagamento dessa multa. Então, por esse contrato, entendem que a responsabilidade é do CEO, foi ele que tratou diretamente da contratação do Pedro Caixinha, foi o Pedro Martins que negociou a contratação do Pedro Caixinha. Também pelo fato de ele ter trazido o Gabriel Veron, que vem demonstrando aí, as coisas explodiram agora, eu trouxe com exclusividade, foi aqui no meu canal que vocês ficaram sabendo que o Gabriel Veron chegou sem condições para treinar no sábado, por isso foi cortado do jogo do Grêmio, ele chegou lá aparentemente alterado, né? Chegou para treinar, não pôde treinar por conta do seu estado, e o Pedro Martins, que foi responsável pela contratação do Veron, do Gabriel Veron, é um empréstimo que o Santos fez do Porto, de Portugal, até o final do ano. Ele foi o responsável, ele que quis contratar o Gabriel Veron, e não só por ter contratado o Gabriel Veron, que tem já um histórico de indisciplina, além disso, ele não demitiu, ele não rescindiu, não dispensou o Gabriel Veron. Ele tomou a decisão de simplesmente aplicar uma multa, tirou o jogador do jogo contra o Grêmio, que era no dia seguinte, aconteceu isso no sábado, no dia seguinte ele foi cortado do jogo contra o Grêmio, e além disso, aplicou uma multa de 30% no seu salário. Então, tudo isso, a fase do time, muita gente entende que ele também tem a sua parcela de culpa pelo momento do Santos, por tudo isso entendem que o Pedro Martins, que já veio aqui, né, sob desconfiança de muitos dirigentes pela sua falta de experiência, pela pouca idade. Muita gente entendia que ele não tinha o perfil adequado para assumir o departamento de futebol, ou melhor, assumir o clube, né? Porque ele, na teoria, ele é o CEO do clube, não é só do departamento de futebol. Então, muita gente não entendeu essa contratação. Na minha opinião, o Pedro Martins, já falei isso aqui diversas vezes, foi contratado para pagar um favor político, para agradar o presidente da Federação Paulista, que teria indicado a contratação do Pedro Martins,
e também para se aproximar, um ato político de aproximação com o governo federal, porque ele é filho de uma pessoa muito influente no governo, que já foi ministro da ex-presidente Dilma Rousseff, ele é cotado para ser o presidente nacional do PT, enfim. Né? Então, o Pedro Martins, por ser filho de quem é, também seria aí contratado por essa razão, para poder agradar o governo federal, porque o Santos negocia, neste momento, a compra do CT Pelé, que é propriedade do governo federal. O governo federal concedeu o CT Pelé, a área do CT Pelé, ao Santos final dos anos 90, mas é uma área que pertence ao governo federal e o Santos está negociando a compra dessa área, e é por isso que também o Santos tem interesse de se aproximar, né, de ficar mais próximo do governo federal para facilitar essa negociação. Então, na minha opinião, a contratação do Pedro Martins teve uma razão muito mais política do que técnica, né, do que profissional. Mas, enfim, por tudo isso que eu estou dizendo aqui, o Pedro Martins, pela fase da equipe também, claro, tudo isso pesa. Se o Santos estivesse aí nas cabeças do Campeonato Brasileiro, se o Santos estivesse vivendo um grande momento dentro de campo, tudo isso seria abafado. Mas o fato é que não está acontecendo isso, muito pelo contrário, o Santos vive uma crise enorme, está na zona de rebaixamento. Então, esses são os motivos que levam a essas pessoas a pressionarem pela demissão do Pedro Martins. Pedro Martins, que hoje, curiosamente, nesse dia agitadíssimo, né, dia que muitos cravaram que ele seria demitido, o Pedro Martins passou o dia inteiro. Eu tive essa informação de mais de uma pessoa, por isso que eu acredito realmente que é verdade. Ele não circulou no CT Pelé. Ele passou o dia inteiro fechado na sua sala dentro do CT Pelé. O Fabrício, até esqueci o sobrenome dele, que é o diretor técnico do Santos e braço direito do Pedro Martins, o Fabrício também não circulou hoje no CT Pelé, não foi sequer visto hoje no CT Pelé. O Fabrício, não estou dizendo que ele não esteve lá, mas ele não circulou, não entrou lá nos departamentos, como ele sempre faz diariamente. Ele é o braço direito, eu diria que o Fabrício é os olhos do Pedro Martins no CT Pelé. Pedro Martins está lá, mas ele, né, usa o Fabrício, que é o seu braço direito, para falar com as pessoas, com os chefes de departamentos, ver o que está acontecendo em cada departamento, no departamento de fisioterapia, no departamento médico, na parte administrativa, ou seja, tudo que é importante lá no CT Pelé, o Fabrício está lá, né, olhando, é o braço direito do Pedro Martins. Esse profissional também não foi visto lá, né? Pelo menos não ficou circulando. Poucas pessoas viram o Fabrício hoje. Então foi um dia em que o Pedro Martins ficou recluso ali na sua sala, sem aparecer, né? Depois do almoço, ele almoçou no CT Pelé, logo depois do almoço ele saiu, depois voltou mais tarde, não sei aonde ele foi. Houve uma reunião por volta de 5 horas da tarde, do presidente Marcelo Teixeira, com vários dos seus assessores e conselheiros lá na Vila Belmiro, uma reunião que aconteceu por volta das 17 horas, e o tema da reunião, ele convidou essas pessoas para estarem lá às 17 horas, e o objetivo da reunião, segundo, né, uma das pessoas que foi à reunião e me contou, o tema era para falar de futebol. Olha, eu quero convidar vocês aqui para participarem de um bate-papo comigo para a gente falar de futebol. Segundo essa pessoa, né, esse meu informante, essa reunião foi convocada pelo presidente Marcelo Teixeira com esse intuito, com esse objetivo, e ela aconteceu por volta das 5 horas. Depois o presidente já ficou na Vila Belmiro para a reunião que aconteceu no Conselho Deliberativo para falar da nova arena. Essa reunião começou aí por volta das 19h30. Mas antes teve esse encontro aí com assessores, conselheiros mais próximos, apoiadores, para falar de futebol. Quando o presidente Marcelo Teixeira faz isso, gente, o presidente Marcelo Teixeira quer ouvir opiniões. Certamente, a situação do Pedro Martins foi discutida nessa reunião.
certamente falou-se sobre Pedro Martins nesta reunião. Ah, tem que ser demitido? Não tem que ser demitido? O que você acha? O que você não acha? Se ele sair, quem que a gente chama? Qual seria o profissional? Certamente isso foi discutido, né? Claro, falaram também sobre alguns jogadores, certamente falaram sobre possível contratação de alguém no meio do ano, falaram também, certamente, dispensa de jogadores no meio do ano, tudo isso foi falado. O presidente Marcelo Teixeira, quando convoca essas reuniões, é porque ele quer ouvir as opiniões das pessoas mais próximas a ele. Então, tudo isso aconteceu hoje lá dentro da Vila Belmiro e também no CT Pelé. Foi um dia agitadíssimo, mas, né, no final da noite, eu conversei, né, por WhatsApp com o presidente Marcelo Teixeira e ele, isso já aconteceu depois da reunião, ele garantiu que não havia nenhum fundamento nessa possibilidade de demissão do Pedro Martins. Essa é a versão, ou melhor, a palavra oficial do clube por meio do seu presidente, certo? Agora, nos bastidores, a gente conversa com as pessoas, com os dirigentes próximos ao Marcelo Teixeira, e todo mundo quer a demissão do Pedro Martins. Marcelo Teixeira vai conseguir segurar essa pressão? Ele está realmente querendo manter o Pedro Martins ou ele está simplesmente esperando o próprio Pedro Martins não resistir à pressão e pedir a demissão? Difícil saber, mas é uma possibilidade muito provável. É muito provável que isso esteja acontecendo. Pode ser realmente que o presidente Marcelo Teixeira queira a permanência por razões técnicas ou políticas do Pedro Martins, mas também eu não descarto essa possibilidade, que o próprio presidente Marcelo Teixeira esteja aí, né, cozinhando o galo, esperando, né, a demissão do Pedro Martins, esperando que ele mesmo tome a iniciativa de sair. Vamos esperar. O fato é que Pedro Martins não está demitido, mas balança demais no cargo. E olha que ele zombou com essa situação durante o dia. Ele fez uma postagem, que eu vou mostrar agora para vocês no seu Instagram. Ele fez uma postagem aqui no seu Stories. Ó. Tá vendo isso aqui? Ó? Essa arte aqui é a arte do filme Ainda Estou Aqui, o filme brasileiro que ganhou o Oscar histórico, né, de melhor filme estrangeiro, o primeiro filme brasileiro que ganha o Oscar de melhor filme estrangeiro, na premiação mais famosa, né, do cinema mundial. E o Pedro Martins brincou com essa situação, né, zombou aí dessa situação, com a mensagem lá implícita, melhor dizendo, de que ele ainda está no clube, de que ele não foi demitido. É isso, gente. Bastidores agitadíssimos do Santos, né? Vamos aguardar aí as cenas dos próximos capítulos. Deixa o like e, claro, se você ainda não é inscrito no canal do VF, que fala tudo sobre o Santos, se inscreva, além de ficar por dentro de tudo que acontece no Santos, muitas vezes com informações exclusivas, você também concorre regularmente a camisas oficiais do Santos a cada meta de inscritos que atingimos. E a nossa próxima meta aqui é chegarmos a 60 mil inscritos. Já estamos aí com mais de 56 mil inscritos, quase 56.400 inscritos. A gente cresce aqui cerca de 2 a cada mês, ganhamos cerca de 1.500 a 2.000 inscritos e com isso logo chegaremos, né? Em 1 mês e meio, 2 meses, já chegaremos a 60 mil inscritos. Portanto, se inscreva e logo você já vai participar de mais um sorteio de uma camisa oficial do Santos. Fechou?